Boa tarde, eu sou o Paulo da Almeida, estou falando aqui diretamente da Praia de Fagundes, do município de Lucena, aqui na Paraíba. Vim para cá com uma equipe de missionários para implantar o reino de Deus e anunciar a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Inclusive eu quero agradecer a doutora Madalena Brantes, da Defensoria Pública aqui do estado de Paraíba, que tem abrido portas para que nós possamos fazer uma bateria de palestras sobre educação e saúde. Meu irmão, nesse vídeo eu quero trazer, Deus me inspirou a trazer para vocês uma palavra sobre a importância do pouco. Existe uma passagem na Bíblia que fala que um homem deu alguns talentos, cada um segundo a sua capacidade. A uns ele deu 5, e esse que recebeu 5 multiplicou o talento a 10. Outros ele deu 2, e esse que recebeu 2 ele multiplicou esse talento a 4, e a outra ele deu 1. E aquela pessoa que recebeu 1 talento, ele enterrou esse talento. E Jesus ele disse que esse rapaz que enterrou o talento, ele foi visto como um servo mau e negligente. E aquelas pessoas que multiplicaram o talento, Jesus disse que eles seriam servos bons e fiéis, que uma vez que foi colocado no pouco, eles seriam colocados sobre o muito. E que eu quero dizer para você nesta tarde, nós temos que valorizar o pouco. Nós temos que ver o pouco como uma oportunidade, né? E eu percebi, depois que eu vim para cá, que as pessoas elas conseguem tirar o muito do pouco. Por exemplo, aqui nesse lugar, muitos aqui vivem da pesca. Eu tive oportunidade agora, eu estou acolhido na casa de uma família, tomei um café da manhã e eu vi ali a simplicidade daquilo que Deus, do pouco que Deus dá para nós gratuitamente, né? Aquele café da manhã com inhame, com papa de aveia, com suco de acerola, né? Aquele pão caseiro. Então eu percebi que as pessoas aqui são muito felizes. E muitas pessoas saem aqui do Nordeste, às vezes vão para a capital, vão para São Paulo, em busca do muito, e elas deixam de ver a oportunidade que Deus dá sobre o pouco. Eu posso me lembrar de uma passagem na Bíblia também, que Jesus, ele estava com o povo no deserto, o povo o acompanhava e o povo teve fome. E aí os discípulos ficaram preocupados, falaram: Senhor, o que nós vamos comer? Essa multidão, 5.000 pessoas, mais as crianças, as mulheres, mais ou menos 10.000 pessoas, o que nós vamos comer? E Jesus perguntou para eles: o que vocês têm? Nós temos muito pouco, respondeu os discípulos. Mas era pouco demais, era um pouquinho, era 5 pães e 2 peixes. Mas aquele pouco, Jesus ele pegou, deu graças, e aquele pão, aquele peixe, a Bíblia fala que foi multiplicado, que alimentou quase 10.000 pessoas. E é por isso que a palavra de Deus diz que quando nós somos fiéis no pouco, Deus ele pode transformar em muito. Talvez você, meu irmão, minha irmã, que está assistindo esse vídeo, você está com um pouco salário, você de repente é pequeno na empresa que você trabalha, você gosta, de repente você tem poucos recursos. Grandes são os seus sonhos, mas às vezes você diz assim: eu tenho tão pouco. Mas eu quero te dizer nesta tarde que se você, como disse Jesus, se você for fiel no pouco, Deus faz com que esse pouco se transforme em muito. Não importa se... Aí você fala: nossa, eu tenho um sonho muito grande, mas a minha fé é pouca, a minha fé é pequena. Mas pode ter certeza, a Bíblia diz que quando Jesus apareceu no mar, andando sobre as águas,
e disse para Pedro, Pedro disse assim: se és tu, manda ter contigo. E Jesus disse: vem. E o que acontece? Pedro desceu do barco e começou a viver o sobrenatural, começou a andar sobre as águas. Mas de repente a fé dele titubeou, que ele olhou para os ventos, as tempestades, ele começou a afundar. Jesus estendeu a mão e disse para ele o quê? Ó homem de pouca fé. Quer dizer, Pedro tinha pouca fé, mas ele, com aquela pouca fé que ele tinha, ele conseguiu ver e provar do sobrenatural. Então não importa se a sua fé é pouca, Deus pode fazer desse pouco o muito. E meu irmão, ele diz mais: se a sua fé é pouca, é pequenininha, a sua fé pode ser do tamanho de um grão de mostarda. Olha o que diz a palavra de Deus: se a sua fé for pouca, for do tamanho de um grão de mostarda, que é insignificante, direis a esse monte: erga-te e lance a colar, e assim sucederá. Quer dizer, o grão de mostarda também é pequenininho, é insignificante, mas a mostarda, quando cresce, é uma das maiores hortaliças. Então fica aqui essa mensagem, meu irmão, para você, que Deus, ele diz: seja fiel no pouco, no pouquinho que você tem, na profissão humilde, faça o melhor, dê o melhor, porque é no pouco que Deus está te observando. É igual aquela pessoa, ela é contratada para trabalhar numa empresa, e ele é colocado num cargo ali, simplório, de ajudante, mas quando aquele ajudante, ele coloca o coração, ele coloca a alma, ele é fiel no pouco. Quando você é fiel no pouco, Deus, ele te coloca sobre o muito. Daqui a pouco aquele ajudante passa a ser seu gerente, passa a ser braço direito do dono da empresa. E é isso que Deus quer fazer com você. Não importa o pouco que você está vivendo, Deus, pelo Espírito Santo, ele vai transformar. Valorize esse pouco que está nas suas mãos, multiplique esses talentos. Pode ver que na parábola dos talentos, aquele que não multiplicou, ele falou: entregue aquele que multiplicou. Porque se você for fiel no pouco, Deus vai te colocar sobre o muito. Vamos orar? Pai querido e amado, te louvo, te agradeço. Estou aqui nesse município, estado do Paraná, e continue abençoando essa obra missionária, e todas as pessoas que estão acompanhando esse trabalho, elas sejam também contagiadas. E essa pessoa que está no pouco, o Senhor deu um pouquinho para ela, que é no pouco que o Senhor está observando ela. E o Senhor diz: uma vez que somos fiéis no pouco, o Senhor nos coloca sobre o muito. Eu te agradeço, abençoe a todos que estão participando deste vídeo, que estão ouvindo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus abençoe rique e abundantemente. Continue assistindo os vídeos. Eu tenho certeza que Deus já está te abençoando. Deus abençoe e até a próxima.